Nosso estudo hoje, vamos falar um pouco sobre os princípios básicos do Espiritismo. Quando nós falamos princípios básicos do Espiritismo, primeira coisa vem uma pergunta, né? O que é o Espiritismo? É comum as pessoas confundirem o Espiritismo com um monte de coisas, né? Com uma religião, com uma crença esotérica, com outras religiões, outros sistemas religiosos, né? Que, embora louváveis, respeitáveis, mas que não tem nada com o Espiritismo, nada a ver com o Espiritismo. Então, nossa aula de hoje, na realidade, é uma introdução ao que nós vamos estudar nesse curso. Tá? O objetivo desse curso não é formar ninguém, dar um certificado de doutor em Espiritismo. O Espiritismo não é uma religião, né? O Espiritismo é uma ciência, nós já vamos ver isso. E como ciência, ele demanda muito estudo. Mas o objetivo principal do Espiritismo não é apenas conhecer. Quando eu estudo o Espiritismo, eu não fico conhecendo o Espiritismo. Porque, apesar de ser uma ciência, ele é uma ciência que tem um tríplice aspecto. Quando nós falamos do Espiritismo, olha, essa que está aí na tela é a definição que Allan Kardec deu de Espiritismo no livro O que é o Espiritismo. Se alguém tiver interesse de ler esse livro, ele é um livro que antecede ainda ao Livro dos Espíritos, que é o livro que nós vamos usar como base desse estudo. Nesse O que é o Espiritismo, Kardec ele faz assim, uma introdução geral ao que é o Espiritismo de uma forma muito simples de entender. Então, ali ele define que Espiritismo é uma ciência, não é uma religião, não é uma crença, um conjunto de crenças, mas é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, eu me lembro que algumas pessoas ficaram em dúvida. Nesse curso, nós vamos conversar com mortos? Nós vamos conversar com espíritos? Vai ter mediunidade? Não. Esse curso é só de entendimento do que é o Espiritismo e os seus princípios. Quando Kardec fala ali que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, algumas pessoas podem achar estranho. A gente vai só ficar falando de espírito aqui? Parece esquisito, né? Só falar de espíritos. Mas quando nós entendemos que os espíritos somos nós, que espíritos são todos aqueles seres humanos que são criados por Deus, dos quais uma parte tem corpo e outra parte não tem, nós chamamos de encarnados, porque eu estou revestido de um corpo de carne, vocês também, acredito que todo mundo que está me vendo aí também está encarnado, e os espíritos que estão desencarnados, que são aqueles que ou estão aguardando uma encarnação, estão aguardando para nascer nesse mundo ou em outros mundos, ou aqueles que já estavam encarnados e que desencarnaram, que nós chamamos de morreram, né? Que não é um termo correto, não é um termo espírita, porque o espírito, na realidade, não morre, quem morre é o corpo. Então, o espírito, quando passa pelo fenômeno da morte, ele simplesmente deixa um corpo, ele se desliga de um corpo, como um motorista, um condutor de um veículo sai de um carro e ele pode pegar outro, né? Da mesma forma, o espírito. Então, quando nós entendemos que nós somos espíritos, eu não sou o corpo é um veículo que eu estou utilizando apenas para que eu possa ter minhas experiências no mundo carnal, então eu vou entender que o Espiritismo é uma ciência que explica a minha natureza, a minha origem, por que que eu estou na Terra, por que que eu sofro, por que que algumas pessoas são felizes, porque há tantas diferenças sociais, econômicas, intelectuais, por que que, e para onde nós vamos depois daqui. Então, aí passa a ser uma coisa muito interessante. Então, eu não preciso, do meu ponto de vista, a gente não deve se preocupar de vencer um estudo. Por exemplo, o nosso estudo tem um tempo de 7 meses. Então, como eu dizia, nós não vamos aqui dar um diploma de doutor em Espiritismo para ninguém, porque, na realidade, o Espiritismo não se aprende em 7 meses. Eu vou ser sincero para vocês, e isso não é para desanimar, na realidade é para dar um pouco mais de energia para vocês, mas eu estudo Espiritismo há mais de 20 anos, e eu não sei quase nada, tá? Porque, na realidade, o Espiritismo, ele estuda tudo que envolve a nossa vida, né? O Espiritismo, como qualquer outra ciência, ele não inventou nada. Então, se a gente vai falar aqui, vamos supor, de reencarnação, não pensem que a reencarnação foi fruto de uma pessoa que sentou, Allan Kardec, e falou assim, deixa eu inventar uma história aqui. Acho que existe reencarnação.
tudo que o Espiritismo estuda, como todas as outras ciências, é como Deus fez as coisas. Se nós formos olhar a biologia que estuda o corpo humano, a vida, as células, na realidade, o que os biólogos fazem é tentar entender como é que Deus construiu o corpo e como é que funciona esse corpo. Nós pegamos a química, é a mesma coisa. Os químicos, o que eles estudam é como é que Deus fez os elementos, como é que Deus faz tudo o que ele faz. Os astrônomos, o que eles fazem é tentar entender como é que Deus faz, como é que Deus criou, como é que funciona toda a criação divina. Da mesma forma, o Espiritismo. Então, o Espiritismo não inventou nada. Nada do que o Espiritismo diz é baseado na opinião de alguém. Tudo é fruto de observação. Por isso, ele é uma ciência. Mas, além de ser ciência, ele tem 3 aspectos, o Espiritismo. Mas o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. Tá? Vejam bem, ciência e filosofia na base de uma pirâmide ali é o que dá conhecimento, é a parte filosófica, é a parte do conhecimento, a parte cognitiva do Espiritismo. Né? A ciência estuda, a filosofia esclarece pela reflexão do que se aprendeu no estudo. Mas o ponto alto do Espiritismo não é a ciência, não é a filosofia, não é o conhecimento, nem as reflexões que se tira desse conhecimento, mas as consequências que daí advêm. Então, de nada adianta, por exemplo, eu saber que se eu cometer um crime nessa encarnação, né? Vamos supor, eu leso um sócio que eu tenho, eu tiro dele desonestamente uma parte, né? Eu leso ele financeiramente. Mas eu entendendo o processo da lei de causas e efeitos, não se preocupe com isso, que a gente vai estudar ainda. E a lei de causas e efeitos diz o seguinte: tudo que eu faço há uma consequência. E todas as vezes que eu erro, eu devo me apressar em consertar, porque se eu não consertar nessa vida, eu vou ter que consertar em outra. Então, se eu tenho esse entendimento, mas isso não é suficiente para mudar dentro de mim, de modo que eu não lese mais a pessoa, ou se eu já lesei, supondo que eu tenha feito alguma coisa errada há 30 anos, e hoje, estudando Espiritismo, eu entendo que, cedo ou tarde, eu vou ter que reparar esse meu erro. Se eu não reparar nessa vida, vai ser numa próxima. Então, se isso não for suficiente para que mova dentro de mim a minha vontade, a fim de que eu vá lá e já repare o meu crime, o meu ato desonesto nessa encarnação, não adiantou muita coisa eu conhecer a lei de causas e efeitos. Então, o ponto alto do Espiritismo é a transformação moral que advém do conhecimento dado pela ciência, através do estudo, e pela filosofia, através das reflexões. Então, se eu sei que existe a reencarnação, e eu sei que quem não corrige os seus erros nessa vida vai ter que corrigir numa outra, isso vai mover em mim uma vontade muito grande de corrigir agora, porque aí eu vou pagar mais rápido a minha conta. Embora esse termo não está certo, tá? Reencarnação não é para pagar, ninguém reencarna para sofrer, mas a reencarnação nós vamos estudar daqui a pouquinho, ela nos permite, ao invés de ir para o inferno, quitar a nossa dívida e continuarmos aprendendo. Então, é assim, em todos os aspectos, muito motivador. É motivo de grande alegria, de grande esperança para nós. Pois bem, mas voltando aqui ainda no Espiritismo, no tríplice aspectos, só mais uma parte de texto, já vou entrar nos princípios, tá? Olha, diz lá no Livro dos Espíritos, em linhas gerais, o aspecto filosófico, então, ciência, filosofia, religião. O aspecto filosófico da filosofia analisa a criação divina, não a criação de Deus, mas toda a criação que Deus fez, né? Deus criou os espíritos, a matéria, o universo, explicando por que Deus criou o homem, por que Deus nos criou, qual é a nossa origem, qual a nossa destinação, e refletindo sobre as causas da felicidade e das infelicidades humanas. Ou seja, se nós formos analisar, a ciência e a filosofia, elas vão trazer para nós o sentido da vida. Vai nos mostrar qual é o sentido da vida, e mais importante ainda, vai nos mostrar qual é o sentido da nossa vida. Porque muitas vezes a gente observa as pessoas, né? E nós observamos, nossa, tem pessoas que são tão felizes, parece que tudo que elas fazem dá certo, e para a gente não é assim. Eu tenho problemas na minha família, eu tenho problemas no meu trabalho, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema de saúde, e parece que a minha vida não tem sentido. Mas após eu compreender essas amarrações das leis naturais,
após eu entender as possíveis causas de tudo aquilo que eu estou passando, a minha vida passa a ter sentido. Não é simplesmente entender o sentido da vida, no modo geral, no modo coletivo, mas o mais importante, eu vou entender o sentido da minha vida. Eu vou entender o porquê de eu ser feliz ou de eu ser infeliz. O porquê, muitas vezes, de eu ter uma doença ou de não ter uma doença. O porquê de eu ser bonito ou não ser bonito. É tudo aquilo que a humanidade procura, né? Saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? As questões existenciais. Já o aspecto científico vai fornecer comprovações a respeito da natureza e da imortalidade do espírito. Olha só que interessante. Vai trazer comprovações a respeito da nossa imortalidade. Então, quando a gente vê assim, os cientistas procurando, né, a fórmula da imortalidade, a gente pensa assim, poxa, coitadinhos, né? Já existe. Eles estão procurando a imortalidade do corpo, que seria um castigo para o espírito viver para sempre num corpo só. Nós já somos imortais. Né? Então, os cientistas, todos eles, né, muitos têm já, mas se todos eles tivessem esse entendimento de que o corpo é apenas um veículo, que na realidade a vida, o ser pensante, as memórias, os sentimentos estão no espírito e esse não morre, a gente não precisaria perder tempo achando, procurando a fórmula da imortalidade. Claro que, através dessa busca, se encontra soluções para os problemas do corpo, como problemas de saúde, como manter o corpo jovem mais tempo, isso tudo é válido. Né? Mas nós não nos preocupamos, não precisamos nos preocupar com a imortalidade, porque já somos imortais. Na realidade, nós não morremos nunca, né? Quem morre é o corpo. O aspecto científico também vai fornecer comprovações a respeito da influência exercida pelos espíritos. Então, os espíritos desencarnados influenciam nos espíritos encarnados, os que têm carne, que têm corpo, e o intercâmbio mediúnico, essa parte da comunicação entre os dois mundos, estabelecida entre encarnados e desencarnados. Também é o aspecto científico. Como eu disse, não é fruto do pensamento de um homem, isso é fruto da observação e da experiência. Já o aspecto religioso, e esse é o mais importante, trata das consequências morais do comportamento humano. Quais são as consequências daquilo que eu faço, daquilo que eu deixo de fazer, ou daquilo que eu penso, daquilo que eu deixo de pensar, daquilo que eu sinto, daquilo que eu deixo de controlar, os meus sentimentos. O comportamento humano, então, o aspecto religioso vai tratar das consequências morais do comportamento humano, definido pelo uso do livre-arbítrio, que todos nós temos, e governado pela lei de causa e efeito. Então, tudo que eu faço, usando do meu livre-arbítrio, vai ter uma consequência. Então, se eu faço o bem, a consequência é boa. Se eu faço o mal, a consequência não é tão boa. A melhoria moral, que é orientada pelo Espiritismo, fundamenta-se nos preceitos doutrinários do Evangelho de Jesus, considerado modelo e guia da humanidade. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. O Espiritismo considera Jesus como modelo e guia da humanidade. E lá no Evangelho está escrito assim, para o homem, Jesus representa, aliás, esse é um trecho do Livro dos Espíritos. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus é um modelo daquilo que a gente pode chegar a ser. Modelo de virtude, modelo de bondade, de tolerância, de amorosidade. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou, os seus ensinos. E nós estamos falando aqui do cristianismo como conhecemos hoje, estamos falando daquilo que ele ensinou, que está lá nos evangelhos. Essa doutrina é a mais pura expressão da sua lei. Então, essa é a base do espiritismo, tá? Nós vamos estudar, vamos conhecer algumas questões. Essas questões, elas vão despertar em nós reflexões, que é a filosofia, e essas reflexões, elas vão gerar em nós mudança de comportamento, mudança de forma de ver a vida, de encarar a vida. Um desafio que eu faço para todo mundo no primeiro dia de aula. Tá? Se a gente estiver aqui firme, estudando, né, e tentando aplicar o que a gente está estudando na nossa vida, eu desafio qualquer um que até o final do estudo, que é mais ou menos daqui a 7 meses, não chegue alguém da família, ou no trabalho, algum amigo, para nós, né, que estamos participando, e vinha perguntar o que é que a gente está tomando. Que ele quer também, porque nós estamos tão diferentes. A gente está mais paciente, está mais tranquilo, já não está se explodindo tanto com as pessoas que fazem as coisas que nos desagradam, e as pessoas vão vir perguntar. Então, esse é o desafio que eu faço para vocês. Se até o final do curso ninguém vier para vocês
e perguntar o que é que vocês estão fazendo, o que é que está acontecendo, que estão tão diferentes, aí a gente devolve todo o dinheiro que foi pago, tá? No curso. Tudo bem? É brincadeira, mas é para a gente pensar. Pois bem, então, o Espiritismo, como qualquer ciência, ele tem princípios. Tá? O que são os princípios? Os princípios são elementos reguladores. Então, existem coisas que nós sabemos, existem coisas que nós não sabemos. Então, aquilo que nós não sabemos, eles não podem entrar em discordância daquilo que a gente tem certeza. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Nós sabemos que Deus é bom. Todo mundo fala, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amor, não é assim? Então, Deus é amor é um elemento regulador, é um princípio. Então, todas as vezes que nós pensarmos em Deus, nós não podemos esquecer que Ele é amor. Então, quando alguém fala assim, puxa, mas existe o inferno, e no inferno, nós que somos filhos de Deus, vamos lá para ficar sofrendo para sempre. Olha, Deus colocar a gente para sofrer para sempre choca com o princípio do amor. Cadê o amor dele nesse momento? Porque além de amor, ele é bondade, ele é perdão, ele é misericórdia, ele é tudo de bom. Então, o fato dele nos colocar num lugar que não sai nunca mais e vamos ficar sofrendo para sempre, já choca com esse elemento que nós temos certeza que Deus é amor. Então, esses princípios, eles são a base de tudo que o Espiritismo diz. E aqui eu vou dar para vocês uma dica, não contem para ninguém que eu ensinei isso, mas tem muita gente que gostaria de destruir o Espiritismo, né? Fala assim, eu quero acabar com o Espiritismo. E é muito fácil, eu vou ensinar para vocês agora. É só provar que um desses 5 princípios é falso. Tá? Nós temos esses 5 princípios, tudo que o Espiritismo fala é baseado nesses 5 princípios. E se a gente destruir qualquer um deles, se eu provar que Deus não existe, por exemplo, acabou o Espiritismo. Não adianta eu tentar continuar com os outros 4 que não funcionam. Todos eles estão ligados de tal forma que, se qualquer um deles for provado que não é verdade, por exemplo, o 5º lá, pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo diz que há vida em outros mundos além da Terra. Não estou dizendo que em todos, mas que há em outros mundos. Se alguém provar que isso é mentira, acabou o Espiritismo. Então, quais são os princípios? Deus existe, é o primeiro, e é o Criador de tudo e de todos. Nós acreditamos em Deus. Às vezes eu rio porque algumas pessoas dizem, acreditam que nós não acreditamos em Deus. Segundo princípio, a existência e a imortalidade da alma. Então, existe uma alma, existe um ser em nós, um elemento em nós, que quando o corpo morre, esse elemento não morre, ele continua existindo, ele é imortal. Então, nós chamamos de alma ou espírito, por enquanto é a mesma coisa, tá? A gente vai ver isso mais para frente, que tem uma diferençazinha, mas é só didática. Vou falar já. Espírito é o desencarnado. Quando a gente fala alma, é o espírito que está no corpo, é o encarnado. Tá? Então, existe a alma e ela é imortal. Quem morre é o corpo. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é que existe a comunicabilidade dos espíritos. Nós chamamos também de mediunidade. Ou seja, a comunicação, ela existe em todos os planos. É possível comunicar de encarnado para encarnado, né, de vivo para vivo. É possível se comunicar morto com morto, né, o desencarnado com desencarnado, que é o termo correto. Mas também é possível a comunicação entre encarnado e desencarnado. Essa é fácil. Todas as vezes que a gente faz uma prece para o anjo da guarda, para Jesus, para Santa isso, Santa aquilo, é uma comunicação de encarnado para alguém que está desencarnado. Se eu oro para Deus, Deus não tem corpo, então ele está desencarnado. Né? Se eu oro para Jesus, ele não tem corpo, então ele está desencarnado. Eu estou encarnado. Então, essa é muito fácil. Mas também é possível a comunicação dos desencarnados com os encarnados. Então, do morto para o vivo, de Jesus para quem está encarnado, de Deus para quem está encarnado. Então, esse é o terceiro princípio. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Não vamos praticar, porque, na realidade, a gente vai estudar e vamos ver que existe uma ética nessa questão. O Espiritismo não diz que qualquer um pode sair conversando com o morto na rua. Não é isso que o Espiritismo diz. O Espiritismo diz que se você tiver os cuidados necessários, tiver a ética necessária, porque isso aí não é uma brincadeira, se você respeitar e utilizar para o bem, é bom. Mas não deve ser usado de uma forma sem esse cuidado. O quarto princípio é o da pluralidade das existências, ou a reencarnação. É o princípio que diz o seguinte, nós não temos só essa vida, só esse corpo. A
nossa vida, embora seja uma só, a vida do espírito, mas nós reencarnamos de tempos em tempos para um aprendizado, para um crescimento, para, inclusive, reconciliação com adversários do passado e para reparação de nossas faltas. O objetivo principal não é sofrer, como se acredita, não é pagar nada aos nossos erros. O pagar, o consertar é só um desvio, né? Ele só acontece em decorrência de que nós cometemos erros. Se nós prestarmos atenção e não errarmos, não tem nada para consertar. Nosso crescimento é muito mais tranquilo e muito mais rápido. Mas como nós ainda cometemos erros, além de aprender, a gente tem que perder um tempo consertando os erros. E o último dos princípios é o da pluralidade dos mundos habitados. Isso quer dizer que a vida não acontece na Terra. É uma brincadeira que a gente faz, né? Uma comparação, uma metáfora que a gente usa, é que a reencarnação é como se fosse um ano letivo numa escola, né? Uma escola chamada Vida, onde a gente tem lá um currículo todo, né? As disciplinas todas para aprender. Mas nós não fechamos o curso num único ano letivo, né? Então, nós precisamos de vários anos letivos. E, às vezes, precisamos repetir algumas matérias. Então, a pluralidade dos mundos habitados vai dizer o seguinte: se a Terra é essa escola que atende a um ano letivo, 1 ano, 2 anos, nós podemos reencarnar na Terra várias vezes, há que ter outras escolas que estão em graus mais atrasados, porque se a gente pudesse fazer uma comparação bobinha, assim, comparando a Terra, né, como uma escola, com nosso sistema de educação, a gente poderia dizer que nós já acabamos de sair pela educação infantil. Estamos entrando lá como chama? No ensino básico, né? Então, mas se nós estamos já no ensino básico, há que ter escolas que ainda estão no ensino fundamental, na pré-escola, tem creches, tem berçários, tem de tudo. E há que ter aquelas que estão mais avançadas, tem que ter aquelas que já estão nos níveis mais adiantados, inclusive graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, tem que ter essas escolas por aí, porque essas pessoas não estão aqui na Terra. Aqui na Terra a gente observa que, embora tenha algumas pessoas mais inteligentes que outras, algumas melhores moralmente do que outras, mas está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Às vezes eu me destaco numa área, mas eu falho em outras, tanto nas questões intelectuais quanto nas questões morais, né? Então, a gente aqui na Terra não tem ninguém melhor que ninguém, está todo mundo mais ou menos equilibrado. Então, onde estão esses espíritos? Por exemplo, Jesus. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Será que ele está preso na Terra ainda? Ou existe um lugar para ele, um outro mundo, onde ele convive com amigos que são do nível dele? Certamente tem que ter. Então, vamos ver lá, um por um desses princípios. Hoje, eu vou só dar uma introdução a eles, tá? Porque, a partir da semana que vem, nós vamos estudar cada um numa aula. Então, hoje eu vou falar dos 5, aí a partir da semana que vem, nós vamos ter 5 aulas, e nós vamos falar desses 5 princípios, cada um em uma aula. Então, hoje é só uma introduçãozinha, tá? Só para a gente tentar fechar o conteúdo. Então, o primeiro princípio: Deus existe, é o Criador de tudo e é o Criador de todos. Eu vou colocar aqui uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a primeira questão, onde Kardec, a primeira coisa que ele faz é perguntar para os espíritos: o que é Deus? Alguém consegue ver alguma coisa esquisita nessa pergunta? Na pergunta, não leio a resposta ainda. O que é Deus? O que está esquisito aí? Se referiu como se fosse uma coisa e não como se fosse uma pessoa. Muito bem. Que a gente fala que é coisa, né? Não uma pessoa. Imagine a seguinte situação: se nós estivéssemos participando de um congresso ecumênico, e nesse congresso houvessem pessoas de todas as religiões conhecidas, tanto dirigentes quanto público, né? Quanto os frequentadores, os fiéis. E aí, em determinado momento, alguém que estivesse na coordenação do evento pegasse o microfone, né, e fizesse a pergunta: quem é Deus? Quem, não que. Que tipo de respostas nós poderíamos esperar? Certamente, um grupo lá ia levantar a mão e dizer assim: Alá, Buda, Brahma, Jesus, Jeová. Nós íamos ter
várias respostas diferentes, mas todas elas com uma coisa em comum. São pessoas. Se nós entendemos que Deus é o criador de tudo e de todos, Deus criou, inclusive, o espírito humano. Se Deus criou o espírito e o espírito é a criação divina, nós não podemos achar que Deus é espírito. O que Deus é? Nós não sabemos, mas espírito ele não pode ser. Porque senão ele teria criado, a criatura seria igual ao Criador. Não faz sentido, né? É como a gente vê quando vê um quadro muito bonito, né? A gente vê lá e já procura a assinatura. Então, quem pintou esse quadro? Ah, está escrito lá, o fulano Beltrano. Mas a gente não pode achar que o fulano Beltrano, ele também é um quadro, ou que o quadro é o fulano Beltrano. A gente pode até falar, essa obra é criação do fulano, ou é um filho, né? A gente pode até, às vezes, até considerar como um filho, né? Mas não é a mesma coisa que o Criador. Também nós não podemos ser igual ao Criador. Então, Kardec não pergunta quem, ele não quer saber o nome de Deus, ele quer saber o quê. Ele está sendo humilde dizendo assim, olha, eu não sei nada a respeito de Deus. De repente, Deus pode ser um homem, de repente, Deus pode ser um cachorro, porque não existem religiões que falam que os deuses são animais, né? Elefante, cachorro, gato, vaca. Então, Kardec está falando, eu não sei se ele é um homem, se ele é uma nuvem, se ele é uma luz, se ele é um barulho, um animal, eu não sei, que é Deus? Ele esperava uma resposta nesse entendimento. E os Espíritos dizem, olha, Deus é a inteligência suprema. Deus é inteligência, a inteligência pura, suprema não quer dizer assim que é o mais inteligente, quer dizer que é o todo em inteligência. Não tem como ter, não existe nada além dessa inteligência, porque ele é o todo. Causa primária, ou causa primeira, ou criador de todas as coisas. Então, por esse entendimento, nós não vamos entender que o Espiritismo tem um Deus diferente do catolicismo, dos evangélicos. Deus espírita é diferente do Deus lá do budismo, do islamismo. Não é isso. É que o nosso entendimento de Deus, ele está um pouco além. O entendimento, o Deus é o mesmo. Tá? Ah, mas e se eu sou um judeu e acredito que Deus é o Jeová? Não tem problema, mas nós entendemos que esse Jeová, essa expressão da divindade lá, de acordo com o judaísmo, também ele ainda ou ele está descrevendo o mesmo Deus, mas de uma forma um tanto quanto apática, porque ele descreve um Deus que tem todos os defeitos humanos, um Deus que fica irado, um Deus que quer se vingar, um Deus que em determinados momentos se arrepende, ou então que esse Deus, e aí tem até uma passagem bíblica que eu encontrei, onde esse Deus, em determinado momento, né, o Jeová lá da Bíblia, ele está dando uma lição de moral numa pessoa, ele fala assim, não temos todos nós o mesmo Deus, ele falando, né? Não somos todos filhos do mesmo Pai, não temos todos nós o mesmo Deus. Então, ele mesmo vem admitir que ele era um Deus, um protetor daquele povo, mas não era o Deus. E ele admitiu que todos nós, inclusive ele, temos um outro Pai, um outro Deus. Mas, então, Deus é esse Deus que ele não é um Deus de um país, ele não é um Deus de uma religião, ele não é o Deus de um povo, ele não é um Deus de uma raça, ele é o Deus nem do planeta, não é o Deus da Terra, ele não é o Deus nem do sistema solar, ele é o Deus de tudo, né? E como Deus, ele tem algumas coisas que a gente sabe sobre ele, que são alguns dos seus atributos. E aí a gente ouve falar muito sobre isso, né? Deus é onipotente, Deus é onipresente. Como onipresente, quer dizer que ele está em todos os lugares. Como onipotente, quer dizer que ele pode tudo. O fato dele estar em todos os lugares, nós entendemos que não é uma verdade. Porque se ele é o criador de tudo e de todos, ele não está nos lugares. Tudo está nele. Então, Deus não está em nós estamos nele. É como se nós estivéssemos envolvidos por ele. Então, ele está em todos os lugares porque tudo está nele. Então, ele é muito maior do que a nossa capacidade de entendimento. Há alguma coisa que a gente possa saber sobre ele? Sim, há alguma coisa. Nós podemos saber tudo sobre ele? Não. A gente vai estudar isso na próxima semana. Tá? Então, o primeiro princípio, existe Deus,
Criador de tudo e de todos, mas não é o Deus do Espiritismo, não é o Deus da Terra, não é o Deus do Brasil, não é o Deus do cristianismo, é o Deus geral. É uma consciência que está muito acima do que a gente possa, pelo menos, imaginar dele. Algumas coisas nós podemos saber, e a partir da semana que vem a gente vai estudar um pouco daquilo que a gente consegue saber dele. Existem alguns princípios reguladores, né, alguns dos seus atributos, que a gente já pode saber. Segundo princípio, a existência e imortalidade da alma. Ou seja, nós não somos o corpo, nós somos um espírito que um dia, na eternidade, fomos criados por Deus, talvez muito antes da criação desse mundo. Não estamos, nenhum de nós aqui é novinho, não quer dizer que todos nós fomos criados no mesmo momento. Depois vocês vão entender isso, porque às vezes a gente pergunta assim, por que tem, por exemplo, essa diferença, né? A gente lê a Bíblia lá e fala dos anjos, que são seres puros, seres bons. A gente vê Jesus, né, que era um espírito puro também, maior que os anjos, porque os anjos obedeciam a Jesus. E por que a gente está tão para trás? Então, na realidade, o anjo, o Jesus, o santo isso, o santo aquilo, são espíritos, mas são mais velhos. E por serem mais velhos, já contêm um entendimento diferenciado, já caminharam mais do que nós, da mesma forma como a gente, quando entra na faculdade, lá no primeiro período, né? A gente vai fazer um curso e a gente observa que existem pessoas que estão fazendo o mesmo curso, mas já estão lá no 4º período. Então, a gente está fazendo o mesmo curso? Tá, mas nosso conhecimento é o mesmo? Não é, porque eles entraram alguns períodos antes. Então, quem são os anjos, quem são Jesus, quem são esse povo todo? São irmãos nossos, mas que são mais velhos. Então, Deus sempre criou e Deus continua criando. Então, também nós temos irmãos nossos que são mais novos. Então, a gente ainda tem irmãozinhos nossos, espíritos que estão habitando mundos inferiores à Terra, que talvez ainda estão vivendo na época das cavernas lá. Sim. Então, temos irmãos mais novos, temos irmãos mais velhos. Então, a alma, nós somos essa alma. O corpo só estamos utilizando porque, através do corpo, nós conseguimos ter as experiências aqui na Terra, com as pessoas, com os ambientes, com o que o próprio planeta oferece. E o nosso objetivo aqui na Terra é de aprendizado, é de crescimento, é de melhoria. Esse é o grande objetivo de nós reencarnarmos. Senão a gente não precisaria reencarnar, a gente poderia ficar só flutuando nas nuvens, nas estrelas, e estaria tudo bem. Mas para o nosso progresso, Deus nos coloca numa escola, nos matricula num curso, e nesse curso a gente tem que aprender algumas coisas essenciais. É desenvolver tolerância, paciência, dominar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, enfim, isso é o que a gente aprende, essas são as disciplinas da Terra. Então, nós somos esse ser que habita um corpo, não somos o corpo. Então, quem é que está falando com vocês aqui hoje? É o Sérgio? Sim, é o Sérgio, mas o Sérgio não é Sérgio. O Sérgio não é homem, o Sérgio não é careca, o Sérgio não é caucasiano, o Sérgio não é brasileiro, o Sérgio está brasileiro, o Sérgio, esse espírito está Sérgio. Na encarnação passada eu poderia ser Maria, Ana, Joana. Na encarnação futura eu posso ser também João, Paulo, Paula. Posso nascer em outro país, posso ter uma outra cor, posso ter cabelo. Então, eu não sou isso. O que vocês estão vendo é o meu corpo. O Sérgio de verdade é o espírito que habita esse corpo. Esse é o segundo princípio, nós vamos falar mais sobre ele também a partir da semana que vem, não, das outras semanas. Terceiro princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Quando nós falamos de comunicabilidade dos espíritos, já imaginamos uma reunião mediúnica, né, um espírito aparecendo, baixando no médio lá e falando. Isso é um aspecto da comunicação. É possível os espíritos se comunicarem através dos médiuns, mas não se resume a isso. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, aliás, no livro o Livro dos Médiuns, que é um livro escrito inteirinho para explicar essa questão das faculdades mediúnicas, porque da faculdade mediúnica, né, que a mediunidade, ela tem várias facetas, né? Existem vários tipos de mediunidade. Por exemplo, tem os médiuns que são psicofônicos. A gente falava antes, assim, que é o médium de incorporação, que o entendimento era que o espírito entrava no corpo do médium e falava pela boca do médium. Isso é um entendimento errado. Na realidade, é psicofonia, ou seja, o espírito do médium se comunica, o espírito desencarnado se comunica com o espírito do médium e
transmite a ele o pensamento que é exteriorizado pela boca do médium. Isso é a psicofonia, mas o espírito não entra no corpo do médium. Isso é um tipo. Mas tem o médium que vê, tem o médium que ouve, tem o médium que sente a presença, embora não veja, tem aquele que psicografa, tem o médium que realiza curas. Então, tem vários tipos de mediunidade, são várias dezenas de mediunidade catalogadas. Isso tudo está estudado no livro dos médiuns. Mas, quando a gente vai estudar essa questão da comunicabilidade, não se resume a isso, porque esse tipo de médium, que nós chamamos de médium ostensivo, apenas uma pequena parcela da população é. A maioria não é. Mas Kardec, quando vai estudar em O Livro dos Médiuns a questão da mediunidade, ele diz, em maior ou menor grau, todos nós somos médiums. Opa! Então, eu nunca vi espírito, nunca ouvi, nunca psicografei, nunca dei uma comunicação psicofônica, mas ainda assim eu sou médium? Sim, num menor grau, sim. Como essa comunicabilidade se expressa no menor grau? Isso é uma coisa que todo mundo tem. Às vezes por intuição, por inspiração, premonição. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu estava lá fazia um tempo, não conseguia ter nenhuma ideia criativa, de repente começou a brotar na minha cabeça. E eu fui, escrevi uma música, escrevi um livro, pintei uma obra. De onde veio isso? Se não foi de mim, tem que ter sido de alguém. Então, a inspiração nada mais é uma forma de captar o pensamento de um outro espírito. Todos nós temos isso. Muitas vezes, nós estamos num momento de indecisão, e aí, de repente, surge uma ideia na nossa cabeça. E a gente fala assim, nossa, como eu sou inteligente, que boa ideia eu tive. Tudo bem, mas pode ser que essa ideia não tenha sido nossa de verdade, tenha sido uma inspiração. E as intuições, né? As mães que eu digo, às vezes tem aquela intuição forte, deixa eu ligar para o meu filho agora. E às vezes ela acaba salvando o filho de uma coisa muito difícil. Ou o filho está em silêncio e de repente a mãe está tranquila, de repente vem aquela intuição. E o seu filho? Corre no quarto e acaba evitando o mal, né? Todos nós temos as intuições. Se nós prestássemos atenção nas nossas intuições, a gente se forraria, diz no Livro dos Espíritos, nós nos forraríamos a muito dos males que a gente, às vezes, se vê encrencado. Tanto intuições de coisas, quanto intuições, às vezes, do que a gente fala, do que a gente deixa de falar. E as premonições, que as premonições são sentimentos de coisas que ainda vão acontecer. Muitos de nós temos isso, e o que acontece é que, às vezes, a gente não presta atenção e isso acaba banalizando, né? Acabamos não dando devida importância. Então, sim, todos nós somos médios nesse nível, tá? Então, essa comunicabilidade, ela é um dos princípios. Nesse caso da comunicação no menor grau, então, todas as vezes que o nosso anjo da guarda quer nos dar uma ajuda, ele vem através da inspiração, da intuição, né? Então, se a gente prestar atenção, só que não é só prestar atenção e seguir cegamente, né? Nós temos que prestar atenção, porque nós recebemos intuições, inspirações de bons espíritos, mas dependendo do nosso nível de sintonia, a gente pode receber também de espíritos que não são os bons. E aí, se a gente sai seguindo tudo que a gente é inspirado, tudo que nos vem pela premonição, inspiração, a gente acaba fazendo coisas erradas. E a gente fala muito isso, a gente faz muito isso. Tem uma pergunta de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Os espíritos influenciam aqui dentro, nos nossos pensamentos, ou no que nós fazemos? E os espíritos até tiram sarro, falam assim, bem mais do que vocês imaginam. Tanto que, de ordinário, ou seja, o comum, é que eles vos dirigem. Mas não é porque eles têm sobre nós um controle remoto, um poder de sedução. É porque eles nos inspiram e nós não pensamos, não refletimos a respeito daquela inspiração que tivemos e a gente sai assim fazendo, né? Sai na louca, fazendo tudo que as ideias que nos surgem sem pensar, sem refletir, sem planejar. Inclusive que a mensagem de abertura hoje falou sobre isso, né? Todas as vezes que eu for inspirado a fazer alguma coisa que vai produzir o mal, não faz. É melhor você perder uma oportunidade do que você construir uma felicidade em cima do sofrimento de outro. Pois bem, nós vamos estudar melhor isso depois. Nós vamos falar, inclusive, das obsessões, né, que é as influências de um espírito mau e constantes sobre as pessoas. Isso as igrejas chamam de encostos,
existe mesmo, tá? Não é demônio, não é um satanás, não é nada disso, é um espírito que quer fazer o mal. E quarto princípio, a pluralidade das existências, a reencarnação. Então, a reencarnação, o que que é? Ora, eu nasço na Terra porque eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Então, eu tenho que vencer, basicamente, os meus vícios. Aquilo que eu tenho em mim, que Jesus chamou de tentações. Quando a gente ouve a palavra tentação, a gente já imagina um diabo, né? Um espírito do mal tentando nos influenciar para fazer uma coisa errada. Existe isso? Existe. Mas uma coisa interessante sobre essa influência negativa é que eles não conseguem nos influenciar numa coisa que não está dentro de nós. Por exemplo, eu não gosto de comer jiló. Não adianta. Pode vir um batalhão de espíritos tentar me influenciar a comer jiló, ele não vai conseguir. Porque eu não gosto de jiló. Então, os espíritos só conseguem nos influenciar naquilo que a gente tem dentro de nós. Então, se eu falo assim, olha, eu fui influenciado por espírito e traí minha esposa. Estou tentando jogar a culpa no espírito, mas aquilo de trair estava dentro de mim. Ele só agitou. Né? O espírito, o que eles conseguem fazer é dar uma corda naquilo que a gente tem. Então, o nosso objetivo na Terra é nos melhorarmos nessa questão, vencermos as nossas tentações, vencermos tudo aquilo que nós temos que ainda não está bom. Isso pode se traduzir em orgulho, em vaidade, em egoísmo, prepotência, ganância, o sentir raiva das pessoas, o não conseguir perdoar, a intolerância, preconceitos. Todas essas questões são exatamente as disciplinas que nós temos que aprender. Então, a reencarnação, ela vem como momentos, oportunidades de nós começarmos de novo num ponto que nós paramos. Por exemplo, às vezes a gente passa uma encarnação inteira e não consegue vencer um desses itens. Tem pessoas que é mentirosa como criança, depois passa a adolescência inteira como mentiroso, se torna um adulto mentiroso, um velho mentiroso, desencarna mentiroso. E daí? Vai ser um espírito mentiroso? Sim, continua um espírito mentiroso. Então, tem que vencer a mentira. Só que lá no plano espiritual é difícil vencer a mentira, porque lá você não precisa nem falar. Né? Os espíritos comunicam pelo pensamento, principalmente os mais elevados. Então, se você estiver pensando uma coisa errada, chegou perto do espírito, ele já capta. Você não precisa nem falar. Ele já sabe o que você está pensando. Então, não dá para mentir no plano espiritual. Como que eu vou treinar a mentira, a verdade naquela? Preciso reencarnar. Eu sou uma pessoa egoísta, só penso em mim. Desencarnei e continuo egoísta. Como que eu vou fazer? Ou vai para o inferno, né? A ideia materialista, a ideia da teologia mais antiga diz que existe um inferno, onde você vai e vai ficar lá queimando para sempre, que não coaduna com a bondade de Deus, com a justiça divina, com o amor de Deus. Na realidade, ele nos dá outra oportunidade. É como se ele chegasse para nós e falasse assim, filho, você não conseguiu vencer esse seu vício? Vai de novo. Eu acredito que você vai conseguir dessa vez. E aí, a gente reencarna. Então, a pluralidade das existências, a reencarnação, diferente do que algumas pessoas pensam que é um castigo, a gente reencarna para sofrer, na realidade, a gente reencarna para aprender. Só que o aprender, ele é desconfortável. Pega, por exemplo, vamos tentar lembrar quando a gente estava na faculdade ou na escola, quando criança, e veio uma matéria diferente, mas uma matéria difícil. A gente precisava aprender. Não foi fácil, não era gostoso aquilo. Tinha coisas que eram mais gostosas, por exemplo, matemática. Nossa, adoro matemática. Então, todas as vezes que eu vejo um problema de matemática, eu me delicio. Mas quando fala de química, quando fala de sociologia, aí já é difícil. Aí é duro de entrar na cabeça. Então, o aprendizado, a evolução, ele não é confortável. Ele é desagradável nesse sentido. Ele exige esforço, ele exige sofrimento. Então, a reencarnação, por enquanto, ela gera em nós esse desconforto, porque a maioria de nós, a gente está pensando que está aqui na Terra, que veio aqui só para curtir. A gente pensa que está num spa chamado Terra, quando, na realidade, a gente está num reformatório chamado Terra. Então, a vida não é tranquila assim. Nós temos, claro, momentos de tranquilidade, momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de compensação ou de realização, porque também ninguém aguentaria viver somente sofrendo o tempo todo, mas o grande objetivo, e Jesus já dizia, né? A felicidade não é desse mundo. Não adianta a gente tentar achar que nós vamos ser felizes 100% do tempo. Nós
Precisamos dessas experiências difíceis, porque muitas vezes é pelas experiências difíceis que nós aprendemos. Existem na história, né, muitos exemplos disso, de povos, civilizações inteiras que estavam acomodadas, e aí, por conta de uma guerra, por conta de um abalo sísmico, um problema, né, mesmo que fosse alguma coisa geológica, que gerou um grande sofrimento momentâneo, mas depois a civilização se reergueu e se melhorou. Pensem no Japão antes e depois da guerra. Como era o Japão antes da Segunda Guerra, antes das bombas, e o Japão depois. A bomba foi bom? Não foi, não estou dizendo isso. Mas o Japão hoje está muito melhor do que antes. Então, a reencarnação vai ser esse momento de aprendizado, esse momento de confrontar preconceitos, de descer as máscaras, de renunciar aos vícios, renunciar, às vezes, às coisas que são muito confortáveis ou que estamos muito acostumados, para enxergar o outro, para entender o outro, para entender o mundo. Então, essa oportunidade nós temos pelas reencarnações. Então, a reencarnação é uma oportunidade bendita de crescimento, de evolução, de melhoria e de reparação. Imaginem vocês, por exemplo, se não houvesse reencarnação e uma pessoa tira a vida de outra. Daí, matou, não tem uma segunda chance, não tem uma segunda vida, nunca vou me redimir desse meu pecado, desse meu crime. Eu tirei a vida daquela pessoa. Porque quando eu roubo, no exemplo que eu dei agora há pouco, eu vou lá e devolvo. Eu vou lá e peço desculpas. Mas e quando eu matei? Não dá mais para pedir desculpas. Não dá para devolver a vida. Com a reencarnação dá, né? Porque quando nós estudamos reencarnação, e nos diversos casos que nós vemos de relatos de espíritos, quando na literatura, né, vem psicografar, muitos deles afirmam que é comum que um assassino receba como filho aquele a quem ele tirou a vida. Tirou a vida, agora ele tem que dar outra. Ele tem que repor aquilo que ele fez. Olha que interessante. É a oportunidade de reconciliação e de reparação ao mesmo tempo. Se um tirou a vida do outro é porque eram inimigos, não se gostavam. Agora temos a oportunidade dupla. Primeiro, de devolver a vida. Segundo, de passar a amar. Sem lembrar quem é aquela pessoa. Então, o esquecimento, algumas pessoas falam assim, mas não faz sentido eu sofrer por uma coisa que eu fiz e eu não me lembrava. O esquecimento é uma bênção. Porque se eu lembrasse que meu pai é alguém que roubou de mim na encarnação passada, ou que me matou, ou que eu matei na encarnação passada, minha mãe, meu irmão, ia ser muito difícil essa reconciliação. Porque eu ou estaria na condição daquele que é o credor, então eu ia querer descontar, se eu soubesse o que ele fez para mim, ou o devedor. A minha consciência ia pesar demais. Saber que eu matei a minha mãe e hoje é a pessoa que eu mais amo no mundo, e na encarnação passada eu posso ter torturado, estuprado, eu não conseguiria viver com esse dilema, com essa dor na consciência. Então, a reencarnação, o esquecimento, ele vem como uma bênção. Você repara primeiro, vai lembrar depois. E aí depois a gente vai entender por que o filho era tão difícil, por que o pai era tão bravo, por que a mãe não gostava muito, o problema conjugal, o problema dos irmãos, a família que sempre criticava. Então, a reencarnação é que propicia isso, sem a gente lembrar. Né? É como se fosse um prisioneiro, alguém que vai, cumpre uma pena numa penitenciária, e aí quando ele sai, cumpriu sua pena, ao invés de ser devolvido para a sociedade, como o mesmo que entrou, ele ganhasse uma identidade nova e ninguém soubesse, e fosse levado para um outro país, um outro lugar, onde ninguém soubesse que ele é o bandido, que já pagou pelos seus crimes e que agora está numa nova oportunidade. Porque se a gente souber, ninguém dá emprego, ninguém dá oportunidade, não é assim? Então, a reencarnação é isso. E quando nós falamos da pluralidade dos mundos habitados, é aquilo que eu disse agora há pouco. Se nós somos reencarnantes, né, não dá para a gente colocar numa mesma escola quem está no berçário, na creche, né, na educação infantil, ensino fundamental, básico, ensino médio, graduação, pós-graduação, não dá para colocar todo mundo. Imagina, tocou o recreio lá, né, tocou o intervalo, e a gente vê criancinhas lá babando e ao mesmo tempo que pessoas que estão frequentando pós-doutorado, tudo no mesmo ambiente, não faz sentido. Então, da mesma forma, quando nós estudamos um pouco de astronomia, que a gente
Hoje os astrônomos dizem que existe no nosso universo, já foi identificado 1 trilhão de galáxias. E aliás, 1 bilhão de galáxias, desculpa. 1 bilhão de galáxias. E cada galáxia, como a nossa Via Láctea, tem de 100 bilhões, né, em média 100 bilhões de estrelas. Então, se a gente multiplicar 100 bilhões de estrelas em cada 1 bilhão de galáxias, eu não sei que número que dá, mas dá um número muito, muito alto. E aí, se a gente fizer uma média, né, a Terra, Sistema Solar, nós temos aqui 7, 8 planetas, né, girando em torno do Sol. Se a gente pegasse 5, né, pega esse número, 1 bilhão de galáxias, multiplicado por 100 milhões de estrelas, e cada estrela com uma média de 5 planetas, quantos planetas existem no universo? É uma conta bem absurda, mas a gente está jogando por baixo. E aí a gente pergunta assim, por que Deus criou isso, se não tem uma utilidade? Algumas pessoas dizem, Deus criou isso para quando a gente olhar para o céu à noite, a gente vê aquela coisa linda, toda estrelada. Sim, mas quando a gente olha para o céu à noite, a gente não vê quase nada do que tem lá. Para a gente ver, nós precisamos de telescópio, mas quando a gente pega aqueles telescópios que a gente compra, mesmo aqueles caros que custam 3, 5 mil reais, a gente não vê nem 1% das estrelas que tem na nossa galáxia. A gente, fora as outras 1 bilhão de galáxias, menos uma, né? Menos a nossa. Então, para que Deus criou tudo isso? Tem que ter um sentido, porque Deus é a inteligência suprema, ele não é a burrice suprema. Ele não é o tonto supremo, ele é a inteligência suprema. Como tal, tudo que ele faz tem que ter uma utilidade, tem que ser muito inteligente. E aí, quando Jesus diz lá no Evangelho, né, que na casa do Pai tem muitas moradas, então a gente já entende que as moradas devem ser esses mundos que foram criados por Deus para morar alguém. Então, não estou dizendo aqui que todos os mundos são habitados. Não estou dizendo que, nesse momento, Júpiter tem a vida. Pode ter, talvez a vida seja diferente do que a gente espera encontrar lá. Não sei. Né? A gente tem que esperar a ciência falar isso. Mas que na vida não pode ser só na Terra. Então, os espíritos que estão agora vivenciando aquele momento de pré-história, né? De era do bronze, era da pedra, né? A era do ferro, tem que estar no mundo que possibilite isso, porque aqui na Terra não tem mais isso, né? Espíritos primitivos. E tem aqueles que já estão no pós-doutorado. Por exemplo, Jesus. Será que Jesus não tem mais nada para aprender? Se Jesus não tem mais nada para aprender, ele empatou com Deus. Se ele empatou com Deus, então Deus não é inteligência suprema. Porque Jesus empatou, então ele não é supremo. Outra pessoa empatou com ele. Se ele é supremo, quer dizer que ninguém vai conseguir igualar. Ou seja, sempre nós vamos ter alguma coisa a mais para aprender. Isso, para nós, é excelente. Agora, onde que Jesus aprende o que ele tem para aprender, eu não faço nem ideia. Eu não sei nem o que eu tenho para aprender ainda, mas imaginem Jesus. Agora, onde que ele aprende as coisas que ele tem que aprender? Aqui na Terra não é. Porque aqui na Terra ele é mestre, né? Ele é o modelo. O modelo é aquele que sabe porque já passou por isso. Né? Então, Deus não criou Jesus como ele era hoje, como ele é hoje. Não criou ele puro. Criou ele, simples e ignorante, ele passou pelas diversas encarnações e chegou no estágio de espírito puro, como nós estamos fazendo. Então, ele está aprendendo alguma coisa que eu não sei o que ainda, mas não é aqui na Terra. Então, tem que ter um lugar diferente. Tem que ter um outro mundo, onde as pessoas são mais inteligentes, são mais desenvolvidas. E nós estamos falando aqui de ufologia, tá? Embora seja totalmente plausível, né, a questão da ufologia, eu particularmente, não é espiritismo, eu particularmente acredito. Quando eu olho para a história do planeta Terra, eu entendo que, na realidade, a gente já teve a visita de irmãos mais evoluídos que eram como cuidadores nossos. Né? Algumas pessoas dizem, eles eram colonizadores. Eu não acredito, acredito que eles eram cuidadores. Você não põe um monte de gente numa creche e deixa lá sem ninguém para cuidar. Então, se nós, nas primeiras encarnações, éramos espíritos na creche, né? Se a escola nossa era uma creche, não dá para ficar sem os professores, sem os coordenadores, tem que ter. Então, se eles não estavam reencarnados, eles têm que vir de nave espacial. Não, isso, esquece, deletem isso que eu falei hoje, tá? Isso não faz parte do curso, eu acabei me empolgando aqui, mas, na realidade, é exatamente isso, né? Então, nós temos esses graus diferentes de evolução dos espíritos e, como tal, eles têm que habitar mundos diferentes dos nossos. Embora a gente saiba que o espírito puro ele não precisa reencarnar mais, mas ainda assim eles têm que estar vinculados a alguma coisa. Então, meus irmãos, meus amigos, isso é o resumo do resumo do resumo. É uma pequena introdução dos princípios espíritos. Tá?
Todos eles dá para falar várias horas. Eu não falei quase nada de reencarnação, há muitos aspectos que eu não falei. Reencarnação, sobre Deus, né? Se pegarmos lá o livro dos Espíritos, na primeira parte que vai tratar sobre Deus, são várias as questões, os aprofundamentos, tem muita coisa lá. Então, nós vamos agora pegar todos esses princípios, estudar cada um deles isoladamente, e depois nós vamos entrar no estudo, que é o ponto alto desse curso, que é o estudo das leis morais. Ou seja, quando a gente vai estudar as leis morais, nós vamos entender que as leis morais, lembram ali que eu falei agora há pouco, que o ensino moral dos espíritos é aquilo que vai nos dizer a respeito do que pode nos acontecer, de felicidade ou de infelicidade, dependendo dos nossos comportamentos diante da vida. Então, dependendo de como eu ajo, de como eu me posiciono diante das leis morais, por exemplo, lei do trabalho, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, dependendo de como eu convivo, como eu encaro, como eu me comporto diante dessas leis, eu posso ser feliz ou infeliz. Sou infeliz quando? Quando eu não as observo, e aí então eu sofro os reveses que a vida me traz, por conta de eu estar andando por caminhos que não são os melhores. Então, nós vamos estudar isso mais para frente, depois de estudarmos os princípios, e lá no final, então, depois de estudar todas as leis morais, depois de estudarmos um manual básico, prático, de como a gente coloca tudo isso em prática, nós vamos ter algumas aulas complementares. Por exemplo, nós vamos estudar o Evangelho no Lar, a escala espírita, vamos dar uma aprofundada nessa questão dessa diferença entre os espíritos nas primeiras encarnações e os espíritos puros. Tem uma aula muito interessante que é a Bíblia, o Espiritismo na Bíblia, né? Inclusive eu gravei recentemente, porque semana passada eu fiz essa aula, né, nesse grupo. Quem quiser tem no YouTube, eu posso colocar ali o link depois, já até coloquei, mas muitas pessoas foram adicionadas depois, que vem mostrar assim, ó, esses princípios todos que nós conversamos aqui hoje, tem tudo isso lá na Bíblia, só tem que dar uma olhadinha com mais atenção. Então eu agradeço, ninguém fez perguntas, bom, nosso tempo encerrou. Se vocês ficaram com alguma dúvida, quiserem perguntar, podem mandar para mim lá naquele grupo do WhatsApp, tá? Ou melhor, o grupo do WhatsApp eu vou fechar agora, para a gente não poluir, porque senão daqui a pouco tem as pessoas com boa vontade, mas vão mandar vídeo, vão mandar coisa de política e tal, então a gente fecha. Se alguém tem alguma dúvida para fazer, pergunta para o coordenador, pode me chamar no particular e fala, Sérgio, eu gostaria que você explicasse sobre isso. Pode ser alguma coisa da aula, ou pode ser alguma coisa que, pelo que eu falei, criou um link e você lembrou. Tá? Se for algo de interesse do povo em geral, eu vou replicar e responder no grupo, sem mencionar quem fez a pergunta. Tá? Não precisa se preocupar com isso. Eu não vou falar, olha, fulano perguntou tal coisa. Não precisa se preocupar. Então, eu vou replicar lá e responder no grupo. Se for algo pessoal, que não interessa às outras pessoas, eu respondo no particular mesmo. E não somente eu, mas também temos os outros coordenadores, né? Amanhã, na semana que vem mesmo, acho que vai ser o Vandrei e depois o Oswaldo, então somos nós três que estamos nos revezando no tema. Então, cada um, quando aplicar o tema, ficou uma dúvida, não deu para esclarecer aqui no estudo, pode mandar a pergunta lá no WhatsApp, que nós vamos responder com todo o prazer. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. A vocês que estão vindo pela primeira vez, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Espero que tenham gostado. E aí, novamente, a gente vai estar aqui na semana que vem, então, para darmos continuidade. Então, na semana que vem, o tema vai ser Deus. Vamos estudar 1 hora sobre Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.